Muito bem, boa noite a todos. Professor Pedro da Farmacologia, chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas da Unirio. Mais uma vez aqui para comentar um pouco sobre as atualidades e as informações que podem até parecer repetitivas para alguns, mas que elas são importantes e necessárias para o decorrer, para o que vem a seguir. Muito bem, então muitos devem estar escutando falar em mídia impressa, em mídia digital, seja por uma mídia no YouTube, na TV, enfim. Falar muito sobre curva pico, achatamento de curva. O que na verdade é isso? Quando nós temos um processo, uma doença infecciosa, ao longo de um período de tempo, então se a gente dividir isso num período de tempo, o início, eu tenho as pessoas entrando em contato com esse agente infeccioso. Agente infeccioso pode ser não somente um vírus, uma bactéria, fungo, protozoários. Então, quando a gente entra em contato com esse agente infeccioso, o início é que você tem um aumento no número de casos. Então, durante um primeiro início de intervalo de tempo, você tem um aumento no número de casos. Com o passar do tempo, o que vai acontecendo? As pessoas, muitas vão sobrevivendo, algumas vão falecendo, e nessas que sobrevivem, vai acontecendo uma coisa interessante no organismo, que o organismo vai ficando protegido. Independente se o indivíduo ele teve sintomas, que a gente chama de sintomáticos, ou se ele não teve sintomas, que a gente chama de assintomáticos. Então, os indivíduos que são expostos ao agente infeccioso, eles vão desenvolver, ao longo do processo, a imunidade, o que a gente conhece como imunidade, tá? Que é a produção de anticorpos. Então, quando a população começa a ter indivíduos com mais imunidade, quer dizer, já foram expostos, tiveram sintomas ou não tiveram sintomas, e eles o tempo vai passando, mais pessoas vão ficando com imunidade, consequentemente, menos transmissão vai haver do vírus. No caso do coronavírus, né? Menos transmissão vai haver. Então, com o passar do tempo, a tendência é diminuir. Então, no início, você tem um aumento de casos, porque as pessoas não estão acostumadas, e com o passar do tempo, o organismo das pessoas não tem a imunidade. Com o passar do tempo, essa imunidade vai sendo adquirida e a tendência de novos casos é diminuir. É o que eles chamam de curva. Muito bem. Vocês também já devem ter ouvido falar, diversas fontes diferentes, trabalhos ou notícias relatando, vão ter N mortes, vão ter 2N mortes, e parece que as coisas não fecham. Por que isso está acontecendo? Porque é uma doença nova. Nós estamos aprendendo. A analogia é a seguinte, é como se a gente quisesse aprender o funcionamento do motor de um carro com o carro ligado e andando. Fica complicado, não fica? Fica bem difícil fazer isso. É o que está acontecendo. Por mais dinheiro que nações poderosas tivessem, a maior parte do mundo não estava preparado para esse tipo de situação, apesar de já ter acontecido. Mas a esse nível, tem mais de 100 anos que não acontece, né? Que foi a gripe espanhola, que todo mundo já com certeza ouviu falar, que era um subtipo de H1N1. Muito bem, que desencadeou aquele processo. Muito bem. Então, como essa coisa aconteceu muito rápido, e medidas iniciais da onde surgiu o vírus não foram tomadas, e a Organização Mundial da Saúde não tornou isso um alerta nos momentos iniciais, a coisa se dissipou numa velocidade muito grande. E o hemisfério norte
estava no inverno. Então é o período onde nós temos a sazonalidade de doenças infecciosas respiratórias, principalmente doenças respiratórias. Então é no inverno. Por exemplo, aqui no Brasil, quando é que nós temos a campanha de vacinação para gripe? Geralmente final de abril, início de maio, vai o mês de maio, até o início do mês de junho, por ali. Até o mês de junho. Por quê? Porque os casos de gripe, eles começam a aumentar ano após ano. Eles acontecem no período do outono para o inverno, que é quando começa a ter um tempo mais frio, as pessoas começam a ficar mais aglomeradas, em ambientes com menos umidade. Então tudo isso influencia. No verão a gente não vê. Dificilmente a gente vai ver em alguma parte do mundo um surto de gripe no período do verão, que é mais quente, as pessoas estão mais afastadas, a umidade aumenta, então dificilmente você vai ter isso, principalmente em regiões litorâneas, você não vai ver esse tipo de coisa. Vamos pegar o Rio de Janeiro, a gente não vê isso, a gente vê no período do inverno. Então lá era o período do inverno, em janeiro, dezembro, quando começaram os casos na China, é inverno, hemisfério norte. Na Itália, quando a coisa começou, janeiro para fevereiro, inverno. Então a coisa daí desencadeou. E aí vocês devem também estar escutando falar de isolamento. Isolamento horizontal, isolamento vertical. O isolamento é feito para quê? Que é a quarentena. Vejam, a diferença entre isolamento, distanciamento social e quarentena. Quarentena é um regime mais rígido. E os outros são graus menores de rigidez com relação à livre circulação de pessoas e a interação entre as pessoas. Você tem que fazer um isolamento porque é uma das maneiras de você conter, visto que a transmissão do vírus ela acontece por proximidade, por gotículas. Quando a gente fala, a gente expele perdigotos, gotículas, micropartículas de água que vão saindo e elas vão conter vírus que podem ser transmitidos, como por exemplo o novo coronavírus. Então quanto mais próximo as pessoas estiverem, sem nenhuma proteção e número muito grande de pessoas, é um ambiente propício para isso acontecer. Ambientes fechados é propício. Então evitar aglomeração. O isolamento. Qual o problema do isolamento? O isolamento correto, de forma correta, ele é feito da seguinte forma. Você tem que separar quem é caso de quem é não caso. Então você tem que separar quem é doente, quem tem a doença, ainda que não tenha sintomas. Quem é que tem a doença? Assintomáticos e sintomáticos. Casos leves e casos graves. Esse pessoal é um grupo. Quem não tem a doença é outro grupo. Essa é a forma correta de você fazer isso. Mas para você fazer isso tem que ter planejamento. Você tem que se antecipar ao problema. O que aconteceu? Ninguém praticamente se antecipou ao problema, com exceção de países asiáticos, países que já tinham passado por problemas semelhantes, com o SARS-CoV-1 em 2002, com o MERS na Arábia Saudita, no Oriente Médio, em 2012, com H5N1, com H1N1 em 2009, quer dizer, por exemplo, Coreia do Sul. Então esses países já tinham uma metodologia, um planejamento da coisa. Então eles conseguiram controlar melhor. O Brasil, por exemplo, tem diversas viroses circulantes ao mesmo tempo. Para vocês terem uma ideia, a dengue é um vírus muito marcante do território brasileiro, principalmente da nossa área aqui, é uma área endêmica do Rio de Janeiro. Ele tem uma elevada incidência anual de mais de 1,5 milhão de casos. Mata milhares de pessoas por ano. Então as viroses elas acontecem, elas constantemente vão acontecer na humanidade, somente que o número de pessoas aumenta muito. Então a maneira correta da gente fazer isso é separar caso de pessoas quer dizer, os doentes dos não doentes. Só que o que aconteceu? A maior parte do mundo não estava preparado para isso. Então quando o OMS despertou e deu o sinal de alerta que era uma pandemia, boa parte das pessoas, o vírus já estava circulando. Então muitas pessoas já tinham entrado em contato.
Você não tinha mais, não sabe a origem. No Brasil, por exemplo, a reportagem que saiu há 2 dias atrás no UOL Notícias, não se sabe a origem, o primeiro paciente. Sabe-se que não foi aquele paciente de São Paulo de 61 anos, um empresário que veio da Itália, que até ele não faleceu em decorrência do vírus, ele até se recuperou. Não foi ele, já sabe-se que não foi ele, mas quem foi? Difícil achar. Então, quando você não sabe aonde começou o problema, e um problema que veja, a transmissão é alta, esse vírus ele é facilmente transmissível. Tal qual outros vírus que a gente tem circulantes que são facilmente transmissíveis. Cachumba, por exemplo, é facilmente transmissível. Tá? Outros vírus respiratórios são facilmente transmissíveis. Então, esses facilmente transmissíveis, a melhor solução que você tem no caso de isolamento você tem que separar o doente do não doente. Quando você não separa isso, você fala assim, todo mundo isolado. É uma medida extrema para quem não tem planejamento. Quer dizer, eu não tenho mais o que fazer. Qual é a solução? Vou deixar tudo a Deus dará? Não dá. Por quê? Quais são as notícias que chegam? É uma doença respiratória que pode desencadear numa minoria de indivíduos, em 5% dos indivíduos, quadros graves, de síndrome respiratória aguda, que pode desencadear a morte. E esses pacientes, essa doença ela é prolongada. Ela não é como, por exemplo, uma doença respiratória comum, seja ela gripe ou resfriado, que 3, 4 dias depois, 5 dias, o indivíduo está bem. Ou ele tem um desfecho negativo. Aqui não, aqui ele é prolongado. Ele fica 10, 14, 20, 30 dias, às vezes, internado. Então ele ocupa um leito. E ele precisa, essa doença, ela faz uma pneumonia, e como outras doenças respiratórias fazem, num quadro de pneumonia que eu tenho uma dificuldade respiratória, eu preciso de um suporte que a gente chama de um ventilatório. Quer dizer, eu preciso de um ventilador artificial que vai fazer às vezes do meu pulmão, que eu não estou conseguindo fazer. Então, isso ocupa leito, e você tem limite de leito. O Brasil o Brasil é um dos países que tem mais leitos de UTI. Perto da Itália, a Itália tem 12,5 leitos por 100 mil habitantes. Aqui nós temos 28, mais de 28 por 100 mil. Então nós temos um número razoável de leitos. Só que é uma doença que é altamente transmissível. Se você deixar Deus dará, num país desse tamanho, fica difícil, você não controla. Então qual é o aspecto? Fecha todo mundo. Só que aí você cria um outro problema. Você fechou pessoas doentes com pessoas não doentes. Então o que você está fazendo é uma miscelânea de coisas que você vai perder o controle. Que é o que está acontecendo. Não se sabe quando vai ser o fim disso. Ao que tudo está indicando, nós estamos numa fase de elevação bem aguda de número de casos, que provavelmente se aproxima do pico de casos, principalmente cidades como Rio, São Paulo, Manaus, Fortaleza, o Piauí, Recife. Tem umas cidades características e os estados característicos onde isso está acontecendo, muito pelo turismo, pelos negócios. Então agora não se sabe, assim, perde-se o controle. Se você não testa, e aí é o que o Ministério da Saúde tem dito, vamos fazer testagem em massa. O que é testagem em massa? Não é testar todo mundo, porque não dá. Você não tem como testar mais de 210 milhões de habitantes, você não tem como fazer isso, nem precisa. O que você faz? Agora você pega um número grande de pessoas, diferentes. O Brasil ele é único, ele tem características únicas. Ele é um continente. Alguns países também o são, em extensão territorial, mas ele tem características genéticas populacionais pela mistura que ocorreu de cruzamento de etnias diferentes, índios, afrodescendentes, caucasianos. Então tem uma mistura aqui que gerou o que a gente conhece como variabilidade genética, é única da população brasileira. Tem o clima, de subtropical, tropical, tem diferenças. A pirâmide etária brasileira não é igual à da Europa. A pirâmide etária brasileira, ela tem o maior número de indivíduos situado entre 20 e 49 anos. Ela está envelhecendo, mas ela ainda não é velha como a população da Europa, do Japão. São lugares que têm muito mais, uma população muito maior de velho. A Itália, 26% da população é idosa. No Brasil é 8% da população. E
E o Brasil é enorme, tem particularidades. Tem variações de temperatura, de clima, de subclima. Quer dizer, tem ambiente. Então, aqui é único. Quando a gente perde essa capacidade de saber quem é caso, quem é doente, quem não é doente, isola todo mundo, você traz a transmissão e você tira de dentro de casa e traz para dentro de casa. Mas o isolamento não é importante? O isolamento é importante. Você não pode desfazer o isolamento agora. Porque, mal ou bem, você está equilibrando pelo erro. Então as pessoas têm que seguir com distanciamento social. Aqui vão o que é necessário. E outra coisa, além do necessário, não adianta tentar prever. Se vocês verem assim, a universidade tal disse que o gráfico da curva epidemiológica vai até junho. A outra disse até julho. Não dá para prever. Por quê? Porque não foi feito da maneira redonda. Ele foi feito atabalhoado no mundo inteiro. A gente está aprendendo com a coisa. E esse vírus ele tem umas sutilezas, ele tem umas particularidades. Então assim, não dá para prever. Qualquer coisa que tente dizer vai morrer 1 milhão, vão morrer 1 milhão de pessoas, como já foi dito, é uma coisa absurda. Ou vão morrer 10 mil, não dá para prever. É só chute, isso é palpite. E ciência não é certeza absoluta, entendam isso. A ciência vive da dúvida. O conhecimento científico, ele só existe porque há dúvida. Ele tem que ser posto à prova o tempo todo. Vocês vejam o caso dos medicamentos. Vai ser fácil achar um medicamento? Tem vários aí em testes. Tem um particularmente que eu acho que vai ser a bola da vez, vai ser o principal. Não vem ao caso de dizer o nome, mas parece que vai ser o principal. É um antirretroviral. Mas pode não ser, porque precisam fazer testes em animais, não tem muito tempo, vai ter que fazer testes diretos em humanos. E você, num grupo populacional, por exemplo, no Brasil, pode fazer um efeito pela característica populacional do Brasil, e na Europa não fazer o mesmo efeito. Então, as coisas precisam ser pensadas, a ciência precisa ser pensada. A ciência está às cegas, ela não está se achando. E quem disser alguma coisa com certeza em relação a isso é palpiteiro. Ou oportunista de plantão. Que hoje vai dizer uma coisa para amanhã dizer que aconteceu isso porque estavam fazendo isso. Não tem como prever. A gente vai aprendendo, vai observando, é um aprendizado contínuo. As coisas vão se assentar, nós vamos conseguir superar isso. Como já superamos coisas muito difíceis também, ao longo das décadas, dos séculos, a gente superou muita coisa difícil. E chegamos aqui, e vamos superar. Infelizmente, algumas pessoas vão falecer, e já fica aqui um lamento por isso. Não era para acontecer isso. Mas, de novo, medidas iniciais não foram corretamente tomadas. Quando isso aconteceu, a Organização Mundial da Saúde demorou a tornar isso um alerta máximo de pandemia, coisa. Então isso levou, lamentavelmente, e tem muita crise política, vocês estão vendo isso. Não dá, tem que separar. Ciência é ciência, e ciência ela vive de dúvida. Ela não é certeza absoluta. A gente está sempre se questionando sobre os fatos. E não dá para dizer vai ser assim, vai ser assado. O que é importante? É a gente seguir fazendo um distanciamento social, higienização, por favor, higienização das mãos, higienização da boca, uso de máscara, por favor, usem a máscara corretamente. Se for máscara descartável, ela só tem uma durabilidade de poucas horas, de pouco tempo. Se vocês estão usando máscara de pano, lavem a máscara. Cuidado ao saírem para um supermercado, para um outro local, evitem aglomeração, sigam de forma disciplinar. O que falta muito no Brasil é disciplina de comportamento, que o asiático, japonês, coreano, tem muito, e a gente não tem aqui. Sabe? Aqui acaba que a coisa vai muito desorganizada, mas faz parte também, é característica da população. Então, assim, sigam as medidas, não tentem se automedicar, não façam nunca isso, não só para essa situação, para nunca, para nenhuma. Eu sou professor de farmácia,
Todo medicamento, toda substância tem efeito adverso. A água em excesso pode te matar. Se você tiver água em excesso, você morre afogado. Se você tem um medicamento fora de uma margem de segurança terapêutica, que você não vai saber qual é, a menos que você seja da área da saúde, você pode incorrer, provocar em você ou em alguma pessoa próxima, efeitos adversos que podem se tornar irreversíveis, deletérios. Então evite fazer qualquer tipo de escutar receitas mágicas. Não tem receita mágica. Cada um tem que assumir o seu comportamento, a sua responsabilidade com o todo. Então a minha individualidade, mas preservando o todo. Então, para isso eu preciso de um distanciamento social, higienização correta das mãos, usem álcool e gel, água e sabão, máscara de proteção. Que mais? Quem achar que fica mais seguro de luva descartável, pode usar a luva descartável. Enfim, isso, se você faz higienização correta das mãos, não tem problema nenhum. Que mais? Evitar aglomerações, higienização da boca, escove os dentes sempre. Está saindo agora um trabalho relacionado à higiene bucal, até porque o vírus ele tem... A transmissão dele acontece, como eu falei, pelas gotículas da saliva, os perdigotos. Então é isso. Sigam essas medidas de forma em que a disciplina esteja sob qualquer aspecto, outro aspecto. Ok? Então, olha, fiquem com Deus e nos veremos em breve, se Deus quiser, todo mundo superando isso da melhor forma possível, tá bom? Beijos!